Trader, aqui é Diógenes, e nesse vídeo eu vou te falar como você pode melhorar a tua forma de analisar o mercado através de uma técnica simples, mas poderosa, que é você identificar o domínio de força em cada candle. Esse tipo de análise eu costumo chamar que é uma análise individual de cada candle, que ajuda nós a entendermos qual é o sentimento predominante por trás de cada candle que o mercado faz, tá? Que é o nosso ativo, que o mercado faz para a gente, e como que essa informação pode ser interpretada para que nós possamos, assim, melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Seja muito bem-vindo ao canal da Markets.com aqui no YouTube, onde eu te falo sobre o mercado financeiro, onde eu te trago conhecimento para que você possa dar os próximos passos em direção à consistência. Ser consistente no mercado financeiro, com certeza, é um desafio. Tá? E exige que você estude muito, se prepare muito, mas é possível. Se você souber o que você está fazendo, tiver plano de trading, tiver o conhecimento correto, gerenciamento de risco e paciência, que é muito importante, tá bom? Então, se você gosta de vídeos a respeito do mercado financeiro, já deixa o seu like aqui, porque isso é importante para a gente entender que esse conteúdo, esse material faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. Também fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou vir pessoalmente responder os seus comentários a respeito do mercado nesse vídeo, beleza? Mais uma coisa importante, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de vídeo que eu deveria trazer para você aqui no canal da Markets.com, já deixa aqui nos comentários que eu vou olhar para isso e vou basear a minha escolha dos próximos temas naquilo que você me recomendar por aqui. Então, sem mais demoras, vamos para o tema do nosso vídeo. Eu estou aqui no gráfico, tá? Estou no MetaTrader aqui, e a gente pode observar, esse aqui é um gráfico de candles, né, normal, como você já conhece no EURUSD, tá? Gráfico de 15 minutos, 5 minutos e assim por diante. Existe uma técnica poderosa, conforme você já deve saber, só recapitulando, isso aqui é uma coisa que você provavelmente já sabe, tá? O candle ele é composto de 4 preços. Quais são os 4 preços de um candle? Nós temos o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Vou escrever para você aqui, tá? Então é a abertura, máxima, mínima e fechamento, ok? Esses são os 4 preços que estão presentes na informação, são as 4 informações que estão presentes em um candle normal que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? Vamos dar uma olhada aqui então, por exemplo, esse candle, isso aqui é só recapitulando, já que eu vou entrar em um outro assunto com você, tá bom? Então, esse candle, por exemplo, nós podemos observar aqui do lado esquerdo foi a abertura, aqui embaixo foi a mínima, a máxima e o fechamento. Ok? Assim são todos os outros candles. Muito bem. Os candles, eles já ajudam a gente, é uma maneira visual bastante interessante da gente entender o que está acontecendo no mercado, qual que é o sentimento que esteve dominando o mercado naquele momento. Por exemplo, se nós olharmos para este candle aqui, vou chamar sua atenção para esse candle aqui, ó, nós conseguimos entender, se você é habituado a trabalhar com candles, você consegue entender que o sentimento principal por trás desse candle foi um sentimento de rejeição. Por quê? Esse candle, ele abriu aqui embaixo, tá? Ele abriu aqui embaixo, ele fez uma pequena sombra para baixo, ou seja, essa pontinha aqui, a mínima dele, foi lá em cima e depois ele voltou e fechou aqui embaixo. Portanto, todo esse espaço que eu vou sinalizar para você agora de vermelho, a gente pode observar isso aqui, ó, todo esse espaço, tá? Aqui na parte de cima desse candle, vamos deixar desse jeito, né? Praticamente aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar bem preciso para você. Ficou melhor. Aí então, todo esse espaço que está marcado em vermelho foi rejeição. O que é essa rejeição? Basicamente significa qual que é o sentimento por trás dos candles. Os candles, nós precisamos pensar que os candles são como um campo de batalha. Pensa nisso comigo, tá bom? Onde cada lado dessa batalha está empurrando o candle, o preço para um lado. Então, o vendedor empurra o preço para onde? Para baixo. Ou seja, quanto mais ele quer vender, né, ele está disposto a vender cada vez mais baratos, principalmente se ele tiver urgência na hora de vender, ele acaba empurrando o preço para baixo. O comprador, por outro lado, ele empurra o preço para cima. Ou seja, faz com que o ativo se valorize, afinal ele quer comprar, e ele está disposto a pagar caro e, eventualmente, dependendo da urgência com que ele tem que comprar, ele está disposto a pagar um pouco mais caro ainda para que ele possa ter acesso àquele ativo.
Portanto, nós temos dois personagens principais no mercado, são eles, compradores e vendedores. E cada candle ele mostra para a gente essa disputa entre compradores e vendedores. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, esse candle, ó, ele mostrou para a gente o que esse candle estava mostrando para a gente. Mostrou, ele abriu aqui, subiu até lá em cima e fechou aqui embaixo, mostrando uma rejeição da força vendedora. Os vendedores empurraram o preço para baixo e ele fechou aqui embaixo. Tá? Então, vou começar a fazer algumas anotações nessa nossa aula para ficar bem didático para você. Podemos pensar então, ó, são duas forças opostas e complementares que existem no mercado, ok? Muito bem. Que são os compradores, movimento de alta, né, ou alta, e são os vendedores, que faz movimento de baixa, tá? Causam movimento de baixa. Beleza? Muito bem. Cada candle é um campo de batalha. Vamos pensar desse jeito, tá? Entre essas duas forças. Entre as duas forças. Os candles mostram pra gente essas informações. Agora, uma coisa que me facilitou para entender, principalmente quando a gente vê um candle assim, ó, quando nós vemos um candle desse jeito aqui, tá? É bem fácil a gente identificar, né? Bom, aqui houve principalmente rejeição de força vendedora. Beleza? Rejeição de força vendedora. Ótimo. Tá? Mas em alguns momentos, um candle como esse aqui, por exemplo, já não é tão simples assim, a gente identificar qual que foi a força predominante. Quando a gente olha para um candle, a gente precisa entender, principalmente, que o candle é como se fosse o placar de um jogo, tá? Ou o placar, ou seja, tem que vencer aquela batalha durante o período que esse candle esteve aberto. Essa é a ideia principal. Quando nós olharmos para o candle, nós precisamos entender com clareza qual foi o resultado daquela batalha, ou qual foi o resultado daquele jogo, podemos dizer assim, entre compradores e vendedores. Certo? Quando nós olhamos e vemos um candle assim, por exemplo, tá? Ó, esse candle aqui, quem que venceu esse jogo? Os vendedores, obviamente. Claro, né? Está muito bem marcado o placar aqui, porque o preço abriu aqui em cima, foi lá em cima e caiu e fechou aqui embaixo. Os vendedores dominaram completamente esse jogo. E podemos dizer aqui, né, foi um 7-0 aí, tá? Para os vendedores. Mas existem outras situações onde a coisa não é tão clara, onde a coisa não fica tão óbvia desse jeito, como por exemplo candles assim. Tá? Candles assim e outros candles que às vezes, ó, esse candle aqui, quem que foi que dominou? Aí muita gente, esse candle, por exemplo, muita gente pode cair no erro, muitas vezes, de olhar para um candle e pensar, se o corpo do candle está com uma cor predominante de venda, né, apesar de ter essa sombra, então foram os vendedores. Mas não necessariamente. O que eu quero te apresentar aqui nesse vídeo é uma ampliação desse conhecimento, tá? Através daquilo que eu chamo de domínio do candle. Então, ok? Domínio do candle. E para isso nós vamos utilizar 3 preços, tá? Que é máxima, mínima e fechamento. Somente, nós vamos ignorar a abertura. Ok? E eu vou te mostrar exatamente isso agora. Vamos pegar, por exemplo, esse candle aqui, que foi um candle que eu falei para você logo no começo, tá? Vou pegar esse candle aqui, ó, pra gente entender. Então, olha só, desde a máxima até o fechamento, eu vou pintar de vermelho, tá bom? Eu vou escrever aqui para ficar bem didático e você acompanhar as anotações que eu vou fazendo. Então, ó, desde a máxima até fechamento, vermelho. Ok? Ou seja, né, força de venda aqui, podemos pensar, né? Foi força vendedora, certo? E desde a mínima até o fechamento, vou pintar de verde e vai ser a força compradora. Vamos escrever dessa forma, tá bom? Muito bem, olhando para esse candle então, seguindo essa ideia que eu acabei de falar para você. Então vamos lá, desde o fechamento até a máxima, eu vou pintar de vermelho. Tá? Vai ficar bem evidente aqui, ó. Pintar de vermelho, certo? Perceba que eu estou cobrindo só o tamanho da sombra. E aqui, desde o fechamento até a mínima, eu vou pintar de verde. Ok? Então imagine um candle desse jeito.
ficou muito mais fácil identificar qual foi o placar desse jogo. Ok? Quando você eventualmente tiver dúvida, você pode fazer isso. Desde a máxima do candle até o fechamento, você pinta de vermelho. Desde a mínima até o fechamento, você pinta de verde. E aí você vai saber quem foi que dominou, quem foi que ganhou a batalha durante esse tempo. Tá? Vamos apagar aqui, ó. Você vai ver que isso aqui é um candle, ó. Exatamente o candle. Eu só marquei o candle com uma cor diferente. Vamos imaginar o próximo candle? Ou seja, desde o fechamento até a máxima, eu vou pintar de vermelho, tá? Inclusive existe a ideia aí de criar um indicador para mostrar isso para a gente, tá? Exatamente essas informações. Desde o fechamento até a mínima, pinto de verde. Olha só que bacana. Veja bem, aqui eu estou pintando, tá, com o programinha aqui, para te dar facilitar a tua visualização do domínio. No dia a dia, na hora de operar, você não vai ficar pintando o candle, tá? Recomendo que você pinte aí o candle para você visualizar o conceito de domínio mais facilmente no começo, tá? Mas na hora de operar você não vai ficar pintando, é claro. Mas a ideia principal é mostrar para você que cada candle desse é como se fosse um placar entre compradores e vendedores e que muitas vezes esse placar não fica tão evidente para a gente. Muitas vezes ele não fica tão evidente, não fica tão claro, por causa da sombra. Esse candle, por exemplo, aqui, ó, né, que muitas pessoas olhariam e diriam que esse candle ele tem um domínio comprador, eu até concordo até um certo ponto, a gente pode ver o quê? Desde o fechamento, que foi aqui, ó, aqui foi o fechamento, até a mínima, vamos pintar de verde. Ok? Pintamos de verde. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, que o fechamento foi um pouquinho mais para cima. Aí. E desde o fechamento até a máxima, vou pintar de vermelho. Aí. Houve domínio comprador? Sim, houve. Mas esse domínio não foi tão grande quanto se esperaria. E aqui a gente já entra no próximo passo, tá? Candles importantes, eles têm podemos dizer assim que a batalha é vencida com folga. Ou seja, existe um candle que ele pode sinalizar uma possível compra, uma possível venda para você, ele vai te mostrar essa informação com muita clareza, sem ficar, por exemplo, Diógenes, imagina que eu estivesse pensando em comprar esse ativo. Eu não compraria baseado em um candle como esse. Por quê? Se a gente for pensar em termos de porcentagem, a gente pode pensar aqui que talvez, né, aí uns 40%, eu diria, não vou calcular exatamente, mas eu diria que uns 40% foi de força vendedora e uns 60% foi de força compradora. Essa discrepância entre compradores e vendedores não está tão relevante para eu tomar uma decisão. Ou seja, isso aqui não pode, na minha opinião, tá? Não pode ser considerado como um possível gatilho de compra ou de venda, por causa que a diferença entre compradores e vendedores não está tão grande. Eu gostaria muito de ver um candle que tivesse mais domínio, mais força compradora, mais força vendedora, né? Enfim, dependendo se eu quiser comprar ou vender, que tivesse maior domínio para que eu pudesse tomar decisão. O que eu não posso fazer é tomar decisão em um candle que ele está indeciso. Aqui não está exatamente indeciso, mas, cara, foi um jogo meio apertado, né? Um jogo aí que termina, né, 60-40 não está tão evidente. Se a gente for pensar em uma situação como essa anterior aqui, ó, desde o fechamento até a máxima e desse jeito, a gente vai observar que aqui o domínio vendedor foi muito mais importante. Aqui sim estaria talvez aí uns 80-20, né? 80% de força vendedora e 20% de força compradora, mais ou menos, certo? E essa visão nos ajuda muito, porque, é claro, talvez você esteja pensando assim, poxa, Diógenes, no dia a dia eu vou usar isso, eu vou ficar pintando candle? Não. A ideia é que você entenda o conceito, tá? Por quê? Aí começa a ficar legal. Tá? Vamos para a próxima parte das nossas escritas aqui, ok? Eu, particularmente, considero possível gatilho
gatilho onde exista, cara, uma relação de 80 pelo menos, tá? 80-20. Ou seja, onde 80%, onde 80% é da força na direção do seu trade. Eu iria por esse caminho, pelo menos 80%. Porque às vezes nós temos um candle que ele parece um candle bacana, mas pelo domínio de força a gente consegue ver que ele não está assim tão legal. Tá? E isso acontece, por exemplo, um candle como esse aqui. Esse aqui é um candle que mostra pra gente... Opa, pintei errado. Esse é um candle que mostra pra gente um domínio de força vendedora bastante importante, apesar de ter sombra para cima e sombra inclusive para baixo. Tá? Esse candle. Por quê? Se a gente pintar, de novo, vamos lá. Se a gente pintar desde o fechamento do candle até a máxima, nós vamos observar que ele tem esse corpo inteiro vermelho, tá? E desde o fechamento até a mínima, tem apenas uma parte verde. Ou seja, aqui vai dar uns 80, 85% do tamanho do candle é de domínio de força vendedor. Isso é um recurso visual para te ajudar a identificar quem é que está dominando o mercado naquele momento. Agora, já falamos então aqui, né, em torno de 80, pelo menos 80%, eu diria, tá? Outra coisa é procurar zonas de interesse. Quando você procura esse domínio comprador ou vendedor em uma zona de interesse muito importante, isso é muito, muito legal, porque isso favorece a possibilidade da sua operação dar certo. Tá? E temos mais uma outra coisa que é olhe... Não vou colocar olhe, não, eu escrever direto, né? Atenção aos candles vizinhos. Isso aqui é uma coisa que eu levei tempo para começar a prestar atenção. Veja bem, vamos voltar aqui nesse exemplo. Olha só, o que estava acontecendo aqui? Aqui nós tivemos um candle. Esse candle foi um candle de força vendedora, tá? Mas qual que era a direção do mercado? Primeiramente, era uma direção de queda recente, tá? E os candles vizinhos? Se você começa a olhar que os candles vizinhos, eles também mostram, os candles anteriores, tá? Os candles anteriores, eles também mostram direção ou domínio, principalmente de um dos lados do mercado, isso é legal, tá? Porque não é... Imagina só que o mercado está fazendo assim, ó, um monte de candles de força compradora, aí lá na frente ele faz um candle de força vendedora. Pode ser uma reversão. Agora, se você está em uma região de resistência e o mercado começa a fazer vários candles assim, ó, vamos desenhar aqui o cenário hipotético, tá? O mercado começa a fazer vários candles, imagine que isso seja uma região vendedora e o mercado começa a fazer vários candles assim, ó, onde existe um domínio predominante vendedor na maioria dos candles. Isso fortalece a possibilidade de você ter, né, uma possível entrada de força vendedora. Então, aqui eu já estou te convidando para uma análise que vai para além de você olhar só para um candle individual. Aqui, por exemplo, e aí está um problema que um erro que muita gente comete, que ele vai analisar o mercado e ele olha só para aquele candle individual. Ah, esse daqui é um pin bar, por exemplo. Ele mostra entrada de força vendedora, portanto vou vender. Não, calma, espera, não é isso. O que eu estou dizendo para você esse daqui é um pin bar, beleza, está numa região de resistência, mas como é que estão os candles anteriores? Existe alguma força dominante compradora e etc. Então, olhar para além do candle individual e entender primeiro o contexto, né, marcar suporte, resistência, tendência, mas também olhar os candles imediatamente anteriores para entender se a mensagem desse candle aqui está mais ou menos condizente com os candles anteriores. O que eu recomendo que você faça agora? Eu recomendo que você, primeiramente, se você já não fez isso, deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante para a gente entender que isso te ajuda, tá bom? Então deixe o seu like, é importante, deixe seu comentário se você gostou dessa aula, se fez sentido para você. Se inscreve aqui no canal também, tá? E eu recomendo muito que você pratique, absolutamente. Não existe nada que possa substituir a prática no mercado financeiro. Ok? Abre a plataforma MetaTrader 5, MetaTrader 4, o que você quiser, o TradingView, e desenha um pouco, rabisca um pouco aí, você vai entender como que funciona essa dinâmica, principalmente em regiões de suporte e resistência. Dá uma olhada no que acontece no entorno
Isso vai te dar muito mais clareza na hora de operar, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e logo eu te trarei um próximo vídeo falando a respeito do mercado financeiro. E outra coisa, entra aqui em markets.com, abre uma conta demo para você testar, baixa a plataforma, testa, é uma excelente corretora. Eu faço as minhas operações pessoais na markets.com. Então entra aqui e a gente se vê em um próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço, até mais.